Amigos do podcast Mesa de Debates, também as amigas, todos os demais aqui que nos acompanham, vocês que ajudam cada vez mais esse canal a crescer. Hoje, para aqueles que não souberam, né, ou de repente souberam assim, meio que de última hora, um grande ato aí dos petroleiros contra essas últimas cenas, né, as últimas barbáries que a gente tem visto aí da extrema-direita que não consegue, né, não é nem que não consegue, né, eles não vão admitir o resultado das eleições e, claro, querem causar toda uma série aí de tumultos, né, no país e evidentemente tentar pressionar com que de alguma forma, né, sabe-se lá como, o antigo governo, né, ou se não ele, mas quem sabe uma intervenção militar à maneira que eles gostam consiga tomar o controle do país. Para falar sobre isso, né, estou aqui com o Rafael Prado, ele que pode falar muito bem sobre o ato de hoje que os petroleiros organizaram contra tudo isso, né? Primeiramente, bom dia, Rafael. Bom dia, André. Bom dia a todos que acompanham a mesa de debates. É um prazer falar com vocês. Maravilha. Rafael, fala um pouco aí do ato de hoje, né, propriamente, como foi pensado, né, a organização assim que vocês resolveram fazer com relação a isso, né? André, como todo mundo acompanhou, né, acompanhamos estarrecidos aí a mobilização fascista, terrorista em Brasília domingo, né? E toda a esquerda, o conjunto das organizações dos trabalhadores começaram a organizar atos em resposta àquilo que aconteceu, né? Deixar claro que nós não aceitaremos um golpe de Estado no país, golpistas não passarão, que nós seguiremos exigindo punição, né? Punição a todos os terroristas, sem anistia, inclusive ao Bolsonaro, né, que é o grande culpado, vem fomentando essas mobilizações, mas também, né, a Petrobras foi alvo, né? A Petrobras foi um alvo desses terroristas. Eles tentaram bloquear entradas de terminais, chegaram a despejar areia na refinaria do Paraná, em Araucária, para bloquear caminhões de areia, bloqueando a entrada da refinaria. Aqui em São José dos Campos, tentaram bloquear a entrada do terminal, né, do TEVAP, a base ali, né, que eles chamam de VAVAP, onde carregam as carretas que saem entregando combustível para as cidades da região. Não conseguiram porque a empresa, né, a Vibra Energia, a antiga BR Distribuidora, foi privatizada pelo governo Bolsonaro. Ela conseguiu uma decisão judicial que obrigou a PM a agir, porque até então a PM estava assistindo, né? Então, diante disso, a Federação Nacional dos Petroleiros, a FNP, e a Federação Única dos Petroleiros, a FUP, e todos os seus sindicatos tiraram uma data de luta em continuidade àquela luta que começou segunda-feira, né, em diversas capitais. Aqui em São José nós tivemos uma grande passeata, uma reunião dos sindicatos metalúrgicos com todos os partidos de esquerda, sindicatos e movimento social que saiu pelas ruas da cidade, já dando uma resposta de pronto contra o golpismo, né? Vocês estiveram lá acompanhando, né? Então esses atos vieram em continuidade, aconteceram no Brasil inteiro, né? Em todas as refinarias da Petrobras, em algumas outras unidades, inclusive no embarque de trabalhadores lá na produção de petróleo em Urucu, na região norte do país, e aqui fizemos um ato com os trabalhadores do turno da refinaria, alguns trabalhadores do horário administrativo e também, mais uma vez, uma grande unidade da esquerda, né? PT, PSOL, PCB, PSTU, sindicalização, químicos, metalúrgicos, estiveram lá também, né, junto com a gente. O pessoal do Banhado esteve lá, o Renato, o seu Davi. Então hoje mais um grande ato em unidade da esquerda, para a gente deixar claro que a gente tem que exigir punição, sem anistia, mas também que a nossa classe precisa se preparar, precisa entrar em campo, e nós não vamos aceitar mais qualquer acampamento golpista próximo da Petrobras aqui em São José. Compreendo. São muitos assuntos que a gente pode partir disso, né, Rafael? Só lembrando, como você mesmo reforçou, foram vários atos com relação à própria categoria, né, dos petroleiros, fora todos os atos
das demais categorias, né, dos trabalhadores e também organizações de esquerda desde segunda-feira em resposta a tudo isso que ocorreu no domingo, né? E claro, o domingo foi, vamos dizer assim, a gota d'água, né? Porque na verdade não é de hoje que a gente está vendo aí uma série de absurdos, né? Ah, sim, com certeza. O domingo, né, foi um resultado, a gente já vinha alertando, né, da complacência das autoridades com os acampamentos golpistas, né? Aqui em São José no CTA, mas eles de maneira geral pelo Brasil todo, acampados em porta de quartel. Aqui em São Paulo, o governo Tarcísio não deu, né, não deu nenhuma orientação para acabar com os acampamentos. Aqui em São José nem se fala, Nilson Farias totalmente cúmplice, né, dos golpistas, dos terroristas que estavam na porta do CTA, que tentaram ir lá para o TEVAP. Então, o ex-prefeito vice do Tarcísio, né? O ex-prefeito é vice do Tarcísio, né, Felício Ramute, né, de triste memória aí para os joseenses. Então a gente vinha alertando, né, exigindo que o fim desses acampamentos e que isso poderia dar em terrorismo, né? Teve aquela tentativa de bomba em Brasília, tentaram explodir um caminhão tanque, né, no aeroporto, que certamente vitimaria muita gente, ainda bem que não ocorreu, né? Então, domingo foi resultado da leniência dessas autoridades, então é fundamental que todo mundo que foi cúmplice, que não cumpriu o seu dever, né, no cargo público que está investido, que seja exonerado, que seja punido, mas é isso, fica o alerta para a gente, tá aí, digamos assim, a PM só age quando tem uma decisão judicial. Lá em Brasília ficou claro que a PM do Distrito Federal foi também parte daquilo que aconteceu, né? Não só viabilizando, mas como orientando os terroristas, né? Então a gente não pode confiar só nisso. É fundamental a gente discutir a organização do movimento social, do movimento sindical, dos partidos de esquerda, para que a nossa classe tenha condição de se defender também. Compreendo. Rafael, nessa pegada, né, claro, a esquerda está aí mostrando que não vai se calar, né, não vai ficar apenas observando os terroristas tentarem se levantar, né, a extrema-direita tentar se refortalecer. Tem algum planejamento aí de novas manifestações, novos atos, ou é mais essa semana mesmo assim que tá tendo esse levante, né, esse contragolpe, ou tem organizações, já tem assim alguma discussão, algum planejamento para dar continuidade aí nessa luta? Olha, eu posso falar pela categoria petroleira, a gente está discutindo com a FUP, a FNP e a FUP, as duas federações, vamos seguir em assembleias preparando a categoria, né, e obviamente para dar a resposta caso o conjunto das centrais sindicais e partidos tirem um calendário unificado de luta. Eu espero que sim. Eu acho que a unidade que se formou em torno da candidatura do Lula, certo, para impedir a reeleição do Bolsonaro, ela também vai ser fundamental para a gente seguir combatendo os fascistas, os terroristas nas ruas. A gente dizia isso, derrotar o Bolsonaro nas urnas e nas ruas. Então, os atos de domingo são um alerta e espero que sim, que tenhamos um calendário definido, né, entre os partidos, as centrais sindicais, e que não seja apenas uma resposta agora curta, né, que a gente consiga se organizar e dar essa resposta com muita unidade. A gente vai ter que ter muita unidade, obviamente, não só para derrotar os terroristas, os fascistas, mas para cobrar as medidas progressivas para melhorar a vida da nossa classe, e eu acho que é fundamental que a gente tenha esse calendário na categoria petroleira. A gente segue em assembleia até semana que vem. Você tocou num ponto interessante, Rafael, que a gente também, né, reconhece o governo eleito, né, reconhece o processo democrático, a vontade aí da maioria da população, da maioria aí da classe trabalhadora. Porém, né, divergências políticas existem, né? Claro que é preciso a unidade para derrotar esse movimento fascistoide, mas, por outro lado, preocupa, né, muitas escolhas, muitos nomes, muitas pautas, né, do próprio governo atual, do próprio governo Lula,
que inclusive, se não apoiam, pelo menos fazem alguma vista grossa, né, a todo esse problema que está acontecendo no país, né? Ah, sim, com certeza. Eu acho que a composição do governo Lula tem acertos históricos, né? A criação do Ministério dos Povos Originários, a companheira Sônia Guajajara indicada, o Silvio Almeida no Ministério dos Direitos Humanos, porém, né, a gente vê aí erros crassos, a gente se preocupa, porque a história mostra que a conciliação por dentro do governo dá em traição, né? É algo complicado. Eu acho que o voto de confiança que deram para o José Múcio expirou muito rápido, né? Uhum. Acho que as falas do ministro da Defesa relativizando os acampamentos na porta de quartel se mostraram equivocadas, mostrou inclusive uma cumplicidade, mostrou inclusive que o ministro não estava disposto a enfrentar os golpistas em defesa da democracia, né? E porque eram lá nesses acampamentos que estavam os terroristas que assaltaram Brasília. Acho que fico alerta, né? Fico alerta para o governo. Alguns indicados a gente discorda bastante, Múcio é o principal deles, e obviamente, né, justamente por isso, a maior necessidade da gente estar organizado também nas ruas, a partir das nossas próprias forças, para dar resposta, se necessário for. Como está a posição, né, enquanto sindicato, enquanto a categoria de petroleiros? Claro, você, digamos, pode falar mais assim aqui pelo Vale do Paraíba, né? Mas de uma forma geral, como está a questão da categoria dos petroleiros com o atual governo, né? E as expectativas para esse, digamos, novo momento político, né? O nosso sindicato ele apoiou a candidatura do Lula desde o primeiro turno. Estivemos organizados com um comitê de base, petroleiros com Lula, desde o primeiro turno. No segundo turno cumprimos um papel importante, estivemos nas ruas enfrentando os fascistas, né? Tínhamos certeza de que a candidatura Lula era fundamental, a eleger o Lula era fundamental para a gente não só salvar o Brasil de Bolsonaro, né? Toda a tragédia econômica, política, social que representa o ex-governo, mas também para a gente seguir com a nossa pauta de defesa de uma Petrobras estratégica, 100% estatal, para que o petróleo, o dinheiro do petróleo brasileiro possa ser utilizado para a melhoria da condição geral de vida da população, financiando educação, saúde, financiando, colocando o Brasil na vanguarda, a discussão da vanguarda tecnológica para a transição energética justa, enfim. Porém, a gente segue independente em relação ao governo. A gente vai defender o governo Lula contra os fascistas, defender o resultado da eleição, a posse do Lula, a governabilidade do Lula contra os fascistas, contra o ataque da extrema-direita, sempre. Mas o nosso sindicato defende uma posição independente em relação ao governo, já que é fundamental a gente criticar o governo naquilo que a gente não concorda, né? Por exemplo, temos uma grande divergência com o nome que Lula indicou para a Petrobras. Jean Paul Prats tem um histórico no setor privado de energia, né? Ele foi, inclusive, um dos coautores da lei que quebrou o monopólio do setor de óleo e gás em 1997. Essa, por exemplo, é uma primeira grande divergência que nós temos, o perfil do indicado. Mas é isso, contra a extrema-direita, os fascistas, vamos estar fechados com a classe trabalhadora em defesa, inclusive, de que Lula possa governar, porque foi ele que venceu a eleição. Mas seguimos independentes em relação ao governo, para a gente ter autonomia para defender nossa pauta. Compreendo. Em resumo, o sindicato está fortalecido, né? Está unido e está na luta. Então vamos seguir na luta, junto com a população brasileira, em defesa da democracia e em defesa da Petrobras. Perfeito. Rafael Prado aqui, falando pelos petroleiros, né? Também pela categoria aí da Revap aqui na nossa região. Agradeço aí pelo seu tempo, né? Pelos seus esclarecimentos e as posições, né? Podendo esclarecer aí algumas posições da própria categoria com relação a esse conturbado momento que estamos passando. Imagina, André, eu que agradeço o espaço. Um grande abraço para vocês na mesa de debate e a todos que acompanham aí o podcast. Valeu, cara. Valeu.